Olá, tudo bom? E seja bem-vindo a mais uma aula. E agora a gente vai começar a entender um conceito em que, um recurso, na verdade, né, do AngularJS, que a gente vai poder acessar e requisitar web services, APIs, enfim, requisitar outros arquivos ou outros serviços. Quer esse arquivo, por exemplo, esteja na nossa própria pasta do projeto e a gente querer incluir ele de alguma forma, ou seja um arquivo externo, tá bom? E, inclusive eu fiz um arquivo e deixei aqui no servidor do curso, né, para lhe auxiliar nos testes nessa aula aqui específica. Então vamos lá. O conceito, primeiro a gente tem aqui o escopo que eu te falei, né, que é que controla toda a aplicação, tudo mais, e vamos adicionar um novo item aqui. Você põe vírgula e dólar, né? HTTP, tá? Botando isso, agora você pode usar a biblioteca de requisições do Angular. Então, a partir de agora, a gente consegue consultar o mundo externo, por assim dizer, tá bom? Então, vamos lá fazer os nossos primeiros testes e eu vou avançando gradativamente nesses conceitos, nesses detalhes, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro de tudo, eu vou inserir aqui uma div, por exemplo, tá? E essa div, eu vou, dentro dela aqui, botar uma expressão que vai ter um HTML, tá? E eu vou criar aqui, inicialmente, um scope.html vazio, ou então posso botar aqui nada, ou eu vou botar sem ser em tags, né? Nada, tá? Quando a gente acessar, claro, vai ter aqui, ó, nada, tudo bem? Então, o que é que eu vou fazer aqui agora? Eu vou criar na pasta do meu projeto um outro arquivo HTML normal, tranquilo, tá? E eu vou botar dentro dele um texto. Então, por exemplo, vamos criar aqui um arquivo chamado página1.html e vou botar esta é a página 1, tá bom? Então, criei aqui um arquivo HTML com apenas um texto, nada demais. Posso até botar, inclusive, assim, né, com um negrito nessa parte, página 1 e tudo mais. Tá? Então, o que é que a gente vai fazer agora? Quando carregar a página, o próprio Angular vai carregar esse arquivo página 1, que está na própria pasta do meu projeto, né? Ele vai carregar isso e vai pegar o conteúdo, substituir na variável HTML. E automaticamente, consequentemente, vai aparecer o conteúdo aqui no lugar desse nada. Ok? Isso só para te mostrar como a gente requisita um arquivo externo. E aí depois a gente vai avançar um pouquinho mais. Tá bom? Então vamos lá. Você põe http ponto, por exemplo, get. Tá? E aqui, como parâmetro, você vai digitar a URL ou a página do que você quer resgatar ou acessar. Tá? No nosso caso, página1.html, que é o nome do arquivo que está na mesma pasta do projeto. Tá bom? Então, feito isso aqui, eu venho aqui e não ponho ponto e vírgula, tá? Eu ponho ponto e then, tá? O que é esse then? Ou seja, ele vai basicamente interpretando para você, traduzindo o código, ele está dizendo, use a biblioteca de HTTP do Angular, faça o comando get, que é para pegar algum conteúdo, tá? Que conteúdo vai ser esse? O dessa página aqui, e depois disso vai fazer alguma coisa com esse conteúdo, tá bom? Então, aqui dentro a gente vai botar uma função, function, e eu estou dando um espaço só para ter aqui a resposta, né? E aqui a gente vai botar o primeiro, um parâmetro, na verdade, que é o que vai ter o resultado da minha requisição. Então, vou chamar de R ou response, como você queira, né? Normalmente, o convencional é botar o nome response aqui, que vai ficar com a resposta, tá? Então, dentro disso, ou seja, após carregar essa página, o que é que eu faço? No nosso caso, eu venho em scope.html
e essa variável, né, vai ser igual ao resultado, aos dados, o texto que está dentro da página 1.html. Então, response.data. Esse data que eu estou botando aqui não é data de tempo, tá? É data do inglês de data, que é, no caso, as informações, né? O retorno e o conjunto de informações, basicamente. Então, esse response.data ou response.data, como você queira chamar, vai ter basicamente isso aqui, tá? Ele vai carregar a página 1, depois ele vai executar isso daqui. E isso daqui está nada mais fazendo do que substituindo a variável HTML pela resposta que veio do conteúdo, tá? E automaticamente vai aparecer aqui. Vamos testar? Se eu atualizar, olha lá. Apareceu aqui, na verdade ela apareceu o texto em texto mesmo, né? Eu posso interpretar depois para HTML, mas vamos com calma nessa hora. Então, ó, tem o texto aqui da minha página 1, beleza? Então, o que é interessante e legal aqui? Eu acabei de requisitar um arquivo, de toda forma é um arquivo externo, né? Não é o do meu site, da minha aplicação, é um outro arquivo. E ele requisitou e pegou o conteúdo. Vamos avançar um pouquinho mais. Eu criei um endereço que é esse daqui, ó. http://php do zero ao profissional.com.br/teste angularjs.php. Tá? Eu criei esse arquivo e basicamente o que ele faz é isso daqui, ó. Deixa eu abrir ele no navegador. Então, basicamente o que ele faz, o que ele é um JSON, tá bom? Deixa eu ver se... Não, assim não vai formatar não. Mas basicamente é um JSON com alguns nomes e idade. Então, ó, eu tenho resultado e dentro de resultado eu tenho um array. Esse array vai ter um registro com nome e idade, outro registro com nome e idade, outro e outro. Tá bom? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nomes com idade. Tá bom? Basicamente, um JSON como qualquer um normal. Então, por que eu criei isso? Para que aqui a gente consiga requisitar esse arquivo, ele vai retornar para a gente o JSON e a gente vai usar esse JSON e acessar essas informações em particular. Tá bom? E a gente vai combinar aqui e fazer uma coisa bem legal. Olha só. Vamos aqui tirar esse HTML, vou tirar todo esse pessoal daqui e a gente vai fazer a mágica acontecer aqui agora. Vamos criar uma lista desordenada e o que é que eu quero fazer? Eu quero que ele vai requisitar esse meu arquivo e ele vai aparecer uma lista no meu site aqui, uma lista com nome e idade ao lado, ok? Ou seja, eu vou pegar essas informações e eu vou interpretar elas, tudo bem? Então vamos lá. Criei a minha lista e aqui eu vou dar o nosso famoso repeat, né? ng repeat vai ser x em nomes, né? E aqui eu vou botar, por exemplo, x.nome, né? Porque aqui na minha página eu tenho nome e eu tenho idade, né? Então, x.nome tem x.idade anos, ok? Então, ele vai fazer uma repetição desse li e vai dentro dele botar o nome tem a idade anos, ok? Então, maravilha. Minha variável, meu array, né, nomes, ele não existe ainda, então eu posso apenas por precaução vir aqui e botar um array vazio, tá? Se eu atualizar, ele obviamente não vai aparecer absolutamente nada, tá bom? Então, agora eu vou preencher essa variável com as informações que vão vir lá do meu servidor externo, tá? Aqui primeiro a gente acessou página 1
que era um arquivo interno, né? Tá no mesmo diretório, na mesma pasta, tudo mais. Agora a gente vai adicionar um arquivo, vai pegar, né, as informações de um arquivo externo. Ou seja, a gente vai acessar um web service, basicamente, tá? O processo é exatamente o mesmo. http://get e aqui a gente põe o site, né? PHP do zero ao profissional.com.br/teste angularjs.php, tá? Foi o arquivo que eu criei. Então, .then, e aqui a gente cria uma função, tá? E dentro dessa função, o meu response, nunca esquece dele, tudo bem? Então, feito isso, eu posso inclusive vir aqui, só para ficar mais organizado, não, vamos deixar assim mesmo, que eu ia botar numa variável, mas não precisa complicar isso não. Então, vamos lá. Dentro aqui, o que eu quero basicamente é pegar as informações do JSON que está lá, ou seja, as informações que estão dentro de resultado, e inserir na minha variável nomes. Porque quando eu fizer isso, automaticamente a minha lista vai ser preenchida, né? Então, a gente faz o seguinte, ó. Scope.nomes vai ser igual a response.data.resultado. Por que esse resultado? Porque o response.data vai ter essa galera aqui, mas eu quero os itens que estão, o array, né, esse array aqui, ó, que está dentro de resultado, tá? Eu botei dentro de resultado de propósito para a gente poder acessar coisas dentro do meu JSON, tá? Eu poderia muito bem criar um JSON só com isso aqui, tá? E aí você receberia apenas response.data. Mas eu botei o resultado para a gente ter mais um item para acessar dentro. Só para complicar um pouquinho, tá bom? Então, fazendo isso, ele vai inicialmente começar zerado, né, sem itens, e depois ele vai requisitar o meu arquivo, vai pegar o resultado dele e vai substituir na variável nomes, que automaticamente vai preencher a minha lista. Vamos ver se vai funcionar legal? Então, vamos vir aqui e atualizar. Então, ó, automaticamente ele já apareceu, ó. Boniek tem 99 anos. Vamos confirmar? Boniek, idade 99. Fulano tem 25. Fulano, 25. Então, ó, Cicrano tem 33. Beltrano, tarará, tarará, tarará. Todas as informações que vieram de um meio externo, lembra? Vieram de um meio externo, estão aqui sendo preenchidas. Beleza? E foram preenchidas através desse meio externo. Se eu atualizar aqui, ó, ele vai pegar novamente as minhas informações. Ok? E para provar para você que ele... Na verdade, eu não preciso provar nada porque a gente fez junto aqui, né? Mas para provar para você que está vindo essas informações realmente do meio externo, eu vou abrir aqui o inspecionar e a gente vai vir aqui em Network e eu vou atualizar e você vai ver aqui com o XHR selecionado, né? Você vai ver aqui a própria requisição acontecendo. Então, ó, atualizei e olha lá, teste angular.js, se eu passar o mouse ele aparece o endereço completo, né? E ó, ele requisitou, tal, bonitinho. Aqui no preview e no response eu consigo ver, ó, aqui ó, as informações, ó, Boniek, fulano, cicrano, tal, tal. Então, foram informações que vieram da própria requisição, entendeu? E ele veio e preencheu aqui, tá bom? Então, basicamente, é assim que você consegue agora requisitar qualquer arquivo externo que você queira e pegar as informações dele, manipular as informações dele e tudo mais. Só lembrando da URL, caso você queira testar, php do zeroprofissional.com.br/teste angularjs.php. Tudo bem? Então, vamos lá para as nossas próximas aulas. Vamos lá.